Bom dia, meu querido. Que bom estar contigo mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal, e esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Antes de mais nada, eu convido você a assinar o nosso canal, ativar a sua sinalização e receber tudo aquilo que o Senhor tem ministrado através da nossa vida. Nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual. Nós estamos no livro de Daniel e hoje, dia 20 de setembro, a leitura dos capítulos 4, 5 e 6. E eu vou comentar contigo algumas coisas que têm me ressaltado nessa leitura, mas além desses capítulos eu vou fazer uma panorâmica de todo o livro de Daniel aqui, comentando aquilo que o Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias, meditando no livro e em especial na postura de Daniel enquanto um agente público, um agente de governo. Isso tem falado muito comigo nesses últimos dias e eu tenho refletido em cima do exemplo da figura de Daniel na palavra de Deus. Então, uma rápida contextualização para você desse livro. Daniel, seu nome significa Deus é o meu juiz. Ele viveu cerca de 90 anos e ele foi levado cativo, ainda jovem, provavelmente um adolescente. Ele foi levado cativo de Judá, Jerusalém, para a Babilônia. Ele era descendente da casa real do rei Ezequias, um dos últimos reis da dinastia de Davi, ali em Jerusalém. E ele foi levado ainda adolescente como cativo na primeira invasão babilônica, cerca de 605 anos antes de Cristo. E ali ele passou o resto da sua vida no exílio. Ele viveu os 70 anos que durou o cativeiro babilônico e já idoso ele continuou a viver em Babilônia. As novas gerações de judeus voltaram para sua terra ancestral, mas Daniel continuou em Babilônia e faleceu com cerca de 90 anos de idade naquela cidade por volta de 530 a.C. E Daniel foi uma figura-chave durante todo esse tempo em que esteve em Babilônia. Uma figura-chave, uma figura central para a fé, para a estabilidade do povo judeu no exílio. Daniel ele era contemporâneo de um outro profeta bíblico, do profeta Ezequiel, e que era da sua mesma geração, da sua mesma idade, e também foi contemporâneo em parte do profeta Jeremias, que já era um idoso quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Então, e ali em Babilônia, Daniel foi muito, grandemente exaltado por Deus naquela cidade, E Deus tinha um propósito especial com a vida de Daniel ali durante aquele cativeiro. E o êxito de Daniel em Babilônia, e assim como a sua permanência em posições de governo, posições de administração pública, posições de autoridade dentro das cortes, dos reinos que se sucederam ali, esse êxito se deveu a alguns fatores principais. O primeiro destaque é a sua integridade de caráter. Daniel era um homem de alta integridade diante de Deus. Uma vida totalmente dedicada e santificada para viver perante o Senhor. Outro fator importante é o seu impressionante dom profético. Daniel era um homem que tinha revelações profundas, sublimes, da realidade espiritual do povo de Deus naquele momento, daquelas coisas que Deus estava mostrando e revelando e realizando. Então Daniel tinha um dom profético extraordinário. Outro fator importante, o terceiro fator, é a dedicação suprema dele à oração, ao jejum e à intercessão. Daniel era um homem profundamente comprometido com essas três disciplinas espirituais: oração, jejum e intercessão. Em quarto lugar, as intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida e também na vida dos seus amigos.
Tudo isso fez com que Daniel assumisse uma posição de destaque, tanto perante as cortes dos reis, a quem ele serviu, como diante de toda a nação judaica no exílio. Então Daniel era essa referência nos dois ambientes, tanto no ambiente que hoje nós podemos dizer secular, como no ambiente religioso. E eu considero que Daniel é um exemplo clássico daquilo que às vezes a gente ouve falar do sucesso como resultado da preparação mais oportunidade. Daniel era um homem que vivia preparado através da disciplina espiritual e quando teve a oportunidade, ele resplandeceu a glória de Deus, tanto como agente público e principalmente como profeta do Senhor. E é interessante que essa integridade, o caráter excelente de Daniel foram tão marcantes que o próprio Senhor dá testemunho sobre a vida de Daniel. Se você for ler Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, quando Deus cita 3 homens como exemplo de integridade, Deus cita Noé, Jó e Daniel. E interessante que quem escreveu isso foi Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel. Dificilmente alguém elogia um santo vivo, não é verdade? Normalmente a gente homenageia aquelas pessoas notáveis na vida espiritual, na vida de fé, pessoas que já partiram. Mas Ezequiel, sendo contemporâneo e aproximadamente da mesma idade de Daniel, reconhecia em Daniel uma excelência tal que o próprio Deus, por meio de Ezequiel, trouxe essa palavra. Noé, Jó e Daniel eram homens excelentes, de uma excelência superior diante de Deus. Então, Daniel de fato era uma pessoa de destaque no seu contexto, na sua geração. E partindo para o livro de Daniel, depois desse breve perfil da pessoa, o livro de Daniel ele tem 2 propósitos principais. O primeiro era falar para aquela geração de hebreus, de israelitas, que dar a eles a certeza que o seu cativeiro entre as nações não seria permanente, mas Deus um dia restauraria aquele povo à sua terra ancestral com liberdade, como uma nação. Então Daniel trouxe essa mensagem para aquela geração de Judá no exílio. E o segundo propósito é dar ao povo de Deus, ao longo de toda a história, a certeza da soberania de Deus sobre todas as nações e o triunfo do seu reino sobre a terra. Se tem algo que é provado por várias vezes e por várias circunstâncias ao longo do livro de Daniel, é a soberania do céu sobre a terra. Ainda que os homens tenham ideias mirabolantes e planos mirabolantes, ainda que os impérios aparentemente sejam indestrutíveis, existe uma verdade eterna. Reina o Senhor, tremam os povos. O reino de Deus prevalece sobre todo e qualquer sistema, governo, intenção, poderes humanos. E o livro de Daniel deixa isso de uma forma muito clara. Então, como eu falei, todo o relato do livro, bem como os acontecimentos na vida de Daniel e de seus 3 amigos, demonstram essas 2 verdades, de que nenhum cativeiro é para sempre e de que nenhum império humano é para sempre, porque o reino de Deus, o reino eterno, prevalece sempre. Então, as coisas mais terríveis que Daniel e seus amigos passaram ali, tudo isso, no meio dessas circunstâncias, Deus revelava essas verdades eternas. Então, a primeira lição que a gente tira desse livro é que, por trás das circunstâncias e das conjunturas que a história proporciona, existe um reino eterno de Deus que se estabelece e cresce. E esse reino ele não depende
dessas circunstâncias humanas, não depende de leis, de governos, de decretos, de regimes políticos, ideológicos humanos. O reino de Deus é de outra natureza, é de natureza celestial. E ele ultrapassa, ele não se limita a nenhuma circunstância humana. Pode ser na mais difícil ditadura ou na mais ampla liberdade democrática, o reino de Deus ele se estabelece, ele prospera, ele realiza a sua obra espiritual. Então, é um erro nós acharmos que dependemos de circunstâncias políticas X, Y, Z para prosperar e viver o reino de Deus. O reino de Deus é muito superior a toda e qualquer conjuntura e história humana. E por trás das circunstâncias da história, Deus está escrevendo a sua história. Deus está desenhando a sua história, né? Então, existe um propósito de Deus que se realiza. E quem vive pela fé no Senhor não se frustra com as circunstâncias, com as conjunturas humanas externas. Mas quem vive pela fé se apega ao propósito eterno do Senhor, que sempre vencerá, independente de qual seja a circunstância. Mas como eu falei, nessa leitura deste ano em especial, o que me destacou muito foi a postura de Daniel como um profeta estadista, né? Um profeta homem de Estado, homem público, né? E o Senhor falou algumas coisas comigo nesse sentido que eu quero compartilhar com você. Então imagine Daniel ali na corte do maior império mundial, do maior domínio mundial da época, servindo diretamente aos soberanos ali. Nabucodonosor foi o primeiro deles, e depois o filho de Nabucodonosor, Belsazar, e depois, com a morte do filho de Nabucodonosor, veio Dario e por último Ciro. Uma sequência de imperadores, de governantes que detinham toda a autoridade, todo o poder naquela época. Naquela época não existiam 3 poderes, era um poder só, concentrado nas mãos do rei. O rei era, por assim dizer, executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Dele emanava toda e qualquer ordem, todo e qualquer decreto, toda e qualquer sentença de juízo emanava de uma pessoa só. Então imagine esse imperador investido dessa autoridade suprema no maior império do mundo e Daniel ali servindo a essa pessoa. Comparativamente, que a gente poderia associar no mundo de hoje, imagine a nação americana, que hoje é a nação mais poderosa do planeta, em termos econômicos, militares, culturais e etc. Então imagine que Daniel era como se fosse o secretário de Estado. A figura do secretário de Estado americano se encaixa bem com o perfil de Daniel. Um assessor direto e executivo do presidente dos Estados Unidos. Assim, Daniel exercia esse papel. Só que Daniel não era apenas um agente público. Ele exercia suas funções públicas, vamos assim dizer, com os pés no chão, mas com seu coração e sua mente no céu. Porque ele sabia de onde realmente vinha toda sabedoria, toda habilidade, toda graça e toda autoridade para fazer o que ele precisava fazer. Então, Daniel, ele, conectado com a vontade eterna de Deus, ele comunicava à sua geração a vontade eterna do Senhor para as suas vidas. Mesmo no meio de um cativeiro, mesmo num contexto desfavorável para os da sua raça, da sua nação, Daniel era aquela, vamos dizer, aquela estaca firme, né? Onde as pessoas poderiam segurar e se referenciar para viver a vida de fé. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Lembra que eu falei que Daniel foi levado adolescente, jovenzinho, para a corte de Nabucodonosor e logo ele se destacou ali por conta dos seus dons.
Então imagine um jovem, e a Bíblia diz que eles não tinham defeito nenhum. Então jovem, culto, de boa aparência, de família nobre, levado para o topo do mundo e logo sendo favorecido em posições de alta influência e relevância dentro daquele império mundial. Um homem jovem, mas de extrema confiança dos reis, de boa aparência, de boa cultura. Será que não era fácil para ele ceder às pressões e facilidades daquela corte? Será que ele não poderia ter tudo o que ele quisesse, humanamente falando, carnalmente falando? Com certeza, seria muito fácil para ele. Eu falei da vida de oração de Daniel, eu fico pensando, será que ele não era jovem demais, ocupado demais, com responsabilidades demais para se dedicar à oração, ao jejum? Ele poderia usar de argumentos para deixar de lado o fundamento espiritual da sua vida. Mas nada fascinava Daniel. Ele era completamente apaixonado, centrado e dedicado ao céu, a raiz espiritual da sua vida, que era o seu amor pelo Deus de Israel. Falei também da questão da sabedoria de Daniel. Será que ele não foi tentado a usar da sua sabedoria e a não depender mais do Senhor? Ou achar que a sua sabedoria vinha dele mesmo, daquilo que ele estudou, conheceu, da ciência hebraica ou da ciência de Babilônia? Mas Daniel não se deixou inebriar, não se deixou embriagar por essas coisas. Ele manteve a humildade, a sensatez de saber que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, vem do Deus que tudo criou com toda sabedoria. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Daniel tinha essa consciência. Aleluia. Será que ele foi tentado a viver uma vida natural? Já tinha tantos dons, tantos talentos, tanta riqueza, tanta facilidade. Era muito fácil para ele viver uma vida natural e dispensar essa dureza de ser alguém dedicado a Deus e sofrer oposição. Então, tudo isso fala conosco. Fala conosco. Talvez nenhum de nós que estamos ouvindo essa mensagem tenhamos essas habilidades, qualidades e facilidades que Daniel teve. Mas a gente costuma não ser tão dedicado ao Senhor, né? Pelo menos nesse padrão como ele foi. Isso me faz pensar se você estamos também cedendo às pressões do mundo. Então, voltando aqui, como estadista, ele serviu a diversas cortes e reis durante esses 70 e poucos anos que ele viveu em Babilônia. E eu imagino também que, por outro lado, Daniel certamente não era uma unanimidade entre os da sua raça. Imagina Daniel, jovenzinho, servindo a Nabucodonosor, aquele tirano que reprimiu a dinastia dos descendentes de Davi, a ferro e fogo, destruiu a cidade, assassinou um monte de gente, matou os filhos do rei na presença do rei de Israel e depois vazou os olhos do rei. Então era um cara muito cruel, e o seu exército igualmente cruel. Um cara ímpio, um cara soberbo, um tirano. E Daniel servindo aquele tirano. Com certeza, alguns torciam o nariz para Daniel e deviam pensar, como que pode esse aí que diz que é judeu está lá servindo esse tirano, esse ditador, esse genocida, está lá na corte, sobe a rampa com o homem e está lá fazendo e acontecendo. Então, certamente Daniel sofria olhares tortos de pessoas do seu povo. Mas eu creio que ele não se importava com isso, porque ele mantinha os seus olhos fixos no céu. Ele sabia que ele deveria estar naquele lugar, fazendo o que estava fazendo,
não porque simplesmente era um serviço importante, mas é porque havia um propósito eterno em andamento. E ele era a peça-chave desse propósito eterno na sua geração, na sua época, naquele contexto. Então Daniel continuou servindo aos reis, independente do caráter cruel, piedoso ou às vezes arrependido ou com remorso que esses reis e tiranos demonstravam. Daniel continuava servindo. Então Daniel estava no governo, mas Daniel não era do governo. Existe uma grande diferença nisso aí. O seu coração não era daquele governo. A sua alma, a sua integridade não eram daquele governo. Eram do céu. E por isso ele pôde estar onde esteve e fazer a diferença espiritual ali. Então a sua permanência naquela posição de destaque só tinha sentido se ele estivesse fazendo a vontade do Deus de Israel e não do soberano que estivesse no momento ali. E por causa disso ele enfrentou muitos problemas. Porque sendo um homem de sabedoria, um homem de entendimento, um homem que sempre era consultado para as decisões, ele também deveria se posicionar quando necessário. Se posicionar a favor de Deus e contra a iniquidade vigente. Então a integridade de Daniel não lhe permitia se calar diante da iniquidade daquelas cortes. Ele confrontou abertamente as situações e atitudes de auto-idolatria, profanação, soberba e delírios de poder dos governantes. Ele sabia que a autoridade temporal não é uma autoridade absoluta, mas, pelo contrário, a autoridade temporal é uma autoridade delegada. Então, ela não tem essa total autonomia de fazer o que quer. Ela deve submissão a quem delegou essa autoridade, que em última análise é o próprio Deus. E isso fica muito evidente quando Nabucodonosor é confrontado com a sua soberba. E Daniel afirma expressamente ao rei: você será confrontado. Se passarão 7 tempos sobre a tua vida, você perderá o entendimento e viverá como um animal, até que você entenda que o céu reina. Aleluia! E essa palavra é chave para entender o livro de Daniel. Até que você entenda que o céu reina. Quando você entender que o céu reina, aí Deus vai te devolver a sanidade mental. Isso vale para Nabucodonosor, mas vale para qualquer um de nós e vale para qualquer governante terreno deste mundo. Precisam entender que o céu reina, que não é o voto que o levou a algum lugar, que não é o povo que o levou a algum lugar. O céu reina. E é o céu que se deve prestar contas da autoridade delegada, em última análise. Ao povo, às leis, também. Mas em última análise é a quem delegou a autoridade, que é o próprio Senhor. Então, quando exercemos autoridade, entendendo que a autoridade que temos é delegada e não nossa, nós seremos humildes no exercício dessa autoridade. E Daniel confrontava todo governante, todos os tiranos, ditadores, com isso, com essa verdade de que o céu reina. Então, eu vou pensar aqui algumas atitudes que Daniel, como profeta estadista, tomou naquela corte. Daniel fechou sua boca aos manjares do rei, por saber que, além da má qualidade do alimento, um alimento dedicado a outros deuses não iria cair bem no seu organismo. Isso tem um sentido literal, mas também tem um sentido espiritual. Estar no mundo não significa ter comunhão com o mundo. Não é toda comida, entre aspas, que o mundo come, que você deve comer. Não é toda bebida, todo alimento que o mundo consome, que você deve consumir. Veja bem os seus padrões. Alguns de nós estão com má digestão espiritual
porque estão comendo lixo, porcaria, que o mundo come, achando que é bom e se intoxicando. Deixa Deus fazer um detox na tua vida, com graça, com unção, com presença do Espírito Santo. Do que você tem se alimentado? Questione isso. Daniel, profeta estadista, influenciou seus amigos a não se prostrarem aos delírios de poder e da autoidolatria de Nabucodonosor. Eles tinham firmado muito bem no seu coração o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles não admitiam participar do culto ao imperador, mesmo se esse culto fosse travestido, disfarçado de momento cívico. Mesmo uma estátua de ouro, que era para honrar o país, honrar a nação, eles não se dobravam diante daquilo. Hoje em dia, muitos, infelizmente, aclamam, celebram e glorificam, depositam suas esperanças em mitos, em estrelas, em cores, em bandeiras, em ídolos. Sejam eles da cor de ouro, ou vermelhos, ou verdes, ou amarelos, ou azuis. Os homens estão trocando a glória de Deus em coisas vãs e fúteis. E infelizmente, essa doença tem assolado a igreja na história. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra do Senhor, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, 1 João capítulo 5, o último versículo diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então a idolatria é um mal presente que nós precisamos renunciar e não depositar a nossa esperança na futilidade e na temporalidade dos poderes terrenos desse mundo. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança estão no Senhor e só no Senhor. Então, estar num governo não significa compactuar com a soberba e a autoidolatria, o culto ao imperador dos governantes. Daniel, profeta estadista, ele confrontou o estilo de vida perverso e profano dos reis. A sua soberba em achar que podiam fazer o que quisesse com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com os filhos de Deus, com o povo de Deus. Não pode. Não pode. O Senhor já disse em sua palavra que Ele tem ciúme de nós, ciúme do seu povo, com que Ele comprou com seu sangue. Então, não tome o nome de Deus em vão. Não cele a iniquidade com versículos bíblicos, porque isso dá muito errado. Daniel trouxe a consciência de que há um juiz que julga sobre a terra e nada fica oculto aos seus olhos. Trazer os vasos santos para a festa da carne não dá certo. Trazer a palavra de Deus para chancelar a iniquidade não dá certo. Daniel, profeta estadista, não deixou de ter sua comunhão com Deus, mesmo sob risco de vida, preferindo ser lançado na cova dos leões do que parar de buscar a presença do Senhor. Deus era sua prioridade absoluta. Nada movia Daniel do altar de Deus. Daniel, profeta estadista, orou e discerniu que por trás das lutas e problemas naturais que aconteciam na terra, haviam batalhas espirituais sendo travadas. E essas batalhas eram pela alma do povo judeu. Se naquela geração o povo judeu tivesse sido aniquilado, seja pela morte, ou seja por deixarem de se identificar como povo judeu, o propósito de Deus para a humanidade sofreria um atraso de séculos. Deus precisava daquele povo vivo, daquela fé viva, para trazer por meio daquele povo
o Messias prometido. Então Daniel se colocou ali como uma âncora para aquela travessia de 70 anos. E ele orava e batalhava espiritualmente para que Deus salvasse a sua raça hebraica, judaica. Então, assim como naquela época, hoje em dia, existem verdades, existem lutas espirituais em jogo por trás dos acontecimentos do mundo. E a luta não é por outra coisa, é pelo domínio da alma dos homens, é pelo domínio do espírito dos homens. Então, o que você tem lutado? Por que você tem lutado? Ou por quem você tem lutado? Pense um pouco sobre isso. Daniel, profeta estadista, ele intercedeu confessando os pecados do povo como se fossem seus. Ele não se colocava como acima do povo, mas como parte do povo. Quando ele confessa o pecado, ele diz: nós temos pecado, nós temos cometido iniquidade. Ele se identifica com o povo. Então aqui a verdade é que Daniel agiu como Jesus, que sendo Deus se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Jesus se identificou conosco. Nós, como igreja, somos chamados a nos identificar com aqueles que pecam, que sofrem, que perecem, que morrem, e clamar como se a dor deles fosse a nossa. Isso é intercessão. Isso é o que a nossa geração precisa hoje, para ser liberta de verdade. Nós temos hoje uma sociedade altamente doente, altamente precisando de cura radical, de cura profunda. E isso só acontece por meio de intercessores. Daniel, profeta estadista, sabia que o bem só seria bem se fosse para todos. Não bastava o bem só para a nação judaica, mas ele trabalhava pelo bem de todos, judeus e não judeus, para que, como um todo, o país fosse bem sucedido. Daniel, o profeta estadista, em todas as revelações que teve, em todo o poder temporal e reconhecimento que obteve, ele sempre deu glória a Deus. Ele nunca se colocava como fonte daquilo que acontecia. Ele sabia que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E ele sempre dava glória a Deus. Então, a vida longa de Daniel permitiu que ele fosse uma ponte entre as gerações do seu povo. Ele foi uma referência de fidelidade a Deus, de manutenção da fé e da cultura do seu povo durante aqueles 70 anos. Certamente ele viu gerações antigas perecendo, gerações novas nascendo, e lutou pela fé desse povo num contexto extremamente desfavorável. E tudo aquilo que ele viveu foi um exemplo pessoal e vivo